da Associação Tocando em Frente, o canal onde você encontra diversos livros com acesso fácil e gratuito. Inscreva-se, curta, compartilhe. Vamos à leitura? Capítulo 11 O Soldado Amarelo. Fabiano meteu-se na vereda que ia desembocar na Lagoa Seca, torrada, coberta de catingueiras e capões de mato. Ia pesado, o aió cheio a tiracolo, muitos látigos e chocalhos pendurados num braço. O facão batia nos tocos. Espiava o chão como de costume, decifrando rastos. Conheceu os da égua russa e da cria. Marcas de cascos grandes e pequenos. A égua russa, com certeza. Deixara pelos brancos num tronco de angico. Urinara na areia e o mijo desmanchara as pegadas, o que não aconteceria se tratasse de um cavalo. Fabiano ia desprecatado, observando esses sinais e outros que se cruzavam, de viventes menores. Corcunda parecia farejar o solo e a caatinga deserta animava-se. Os bichos que ali tinham passado voltavam, apareciam-lhe diante dos olhos miúdos. Seguiu a direção que a égua havia tomado. Andara cerca de 100 braças, quando o cabresto de cabelo que trazia no ombro se enganchou num pé de quipá. Desembaraçou o cabresto, puxou o facão, pôs-se a cortar as quipás e as palmatórias que interrompiam a passagem. Tinha feito um estrago feio. A terra se cobria de palmas espinhosas. Deteve-se percebendo o rumor de garranchos. Voltou-se e deu de cara com o soldado amarelo, que 1 ano antes o levara à cadeia, onde ele aguentara uma surra e passara a noite. Baixou a arma. Aquilo durou 1 segundo. Menos. Durou uma fração de segundo. Se houvesse durado mais tempo, o amarelo teria caído esperneado na poeira, com o quengo rachado. Como o impulso que moveu o braço de Fabiano foi muito forte, o gesto que ele fez teria sido bastante para um homicídio se outro impulso não lhe dirigisse o braço em sentido contrário. A lâmina parou de chofre, junto à cabeça do intruso, bem em cima do boné vermelho. A princípio, o vaqueiro não compreendeu nada. Viu apenas que estava ali um inimigo. De repente, notou que aquilo era um homem, e coisa mais grave, uma autoridade. Sentiu um choque violento. Deteve-se. O braço ficou irresoluto, bambo, inclinando-se para um lado e para outro. O soldado, magrinho e enfesadinho, tremia. E Fabiano tinha vontade de levantar o facão de novo. Tinha vontade, mas os músculos afrouxavam. Realmente não quisera matar um cristão. Procedera como quando, a montar brabo, evitava galhos e espinhos. Ignorava os movimentos que fazia na cela. Alguma coisa o empurrava para a direita ou para a esquerda. Era essa coisa que ia partindo a cabeça do amarelo. Se ela tivesse demorado 1 minuto, Fabiano seria um cabra valente. Não demorara. A certeza do perigo surgira, e ele estava indeciso, de olho arregalado, respirando com dificuldade. Um espanto verdadeiro no rosto barbudo coberto de suor. O cabo do facão mal seguro entre os 2 dedos úmidos. Tinha medo e repetia que estava em perigo, mas isto lhe pareceu tão absurdo que se pôs a rir. Medo daquilo? Nunca vira uma pessoa tremer assim. Cachorro! Ele não era dunga na cidade? Não pisava os pés dos matutos na feira? Não botava gente na cadeia? Sem vergonha, mofino! Irritou-se. Por que seria que aquele safado batia os dentes como um caititu? Não via que ele era incapaz de vingar-se? Não via? Fechou a cara. A ideia do perigo ia se sumindo. Que perigo? Contra aquilo nem precisava facão, bastavam as unhas. Agitando os chocalhos e os látigos, chegou a mão esquerda, grossa e cabeluda, à cara do polícia, que recuou e se encostou a uma catingueira. Se não fosse a catingueira, o infeliz teria caído. Fabiano pregou nele os olhos ensanguentados, meteu o facão na bainha. Podia matá-lo com as unhas. Lembrou-se da surra que levara e da noite passada na cadeia. Sim, senhor. Aquilo ganhava dinheiro para maltratar as criaturas inofensivas. Estava certo? O rosto de Fabiano contraía-se medonho.
mais feio que um focinho. Hein? Estava certo? Bulir com as pessoas que não fazem mal a ninguém. Por quê? Sufocava-se, as rugas da testa aprofundavam-se, os pequenos olhos azuis abriam-se demais numa interrogação dolorosa. O soldado encolhia-se, escondia-se por detrás da árvore, e Fabiano cravava as unhas nas palmas calorosas. Desejava ficar cego outra vez. Impossível readquirir aquele instante de inconsciência. Repetia que a arma era desnecessária, mas tinha certeza de que não conseguiria utilizá-la, e apenas queria enganar-se. Durante um minuto, a cólera que sentia por se considerar impotente foi tão grande que recuperou a força e avançou para o inimigo. A raiva cessou. Os dedos que feriam a palma descerraram-se, e Fabiano estacou desajeitado, como um pato, o corpo amolecido. Grudando-se à catingueira, o soldado apresentava apenas um braço, uma perna e um pedaço da cara, mas esta banda de homem começava a crescer aos olhos do vaqueiro, e a outra parte, a que estava escondida, devia ser maior. Fabiano tentou afastar a ideia absurda. Como a gente pensa coisas bestas! Alguns minutos antes não pensava em nada, mas agora suava frio e tinha lembranças insuportáveis. Era um sujeito violento, de coração perto da goela. Não, era um cabra que se arreliava algumas vezes, e quando isso acontecia, sempre se dava mal. Naquela tarde, por exemplo, se não tivesse perdido a paciência e xingado a mãe da autoridade, não teria dormido na cadeia depois de aguentar 5 no lombo. 2 excomungados tinham-lhe caído em cima. Um ferro batera-lhe no peito, outro nas costas. Ele se arrastara tiritando como um frango molhado. Tudo porque se esquentara e dissera uma palavra inconsideradamente. Falta de criação. Tinha lá culpa. O sarapatel se formara, o cabo abrira caminho entre os feirantes que se apertavam em redor. Toca para frente. Depois surra e cadeia, por causa de uma tolice. Ele, Fabiano, tinha sido provocado. Tinha ou não tinha? Salto de reiúna em cima da alpercata. Impacientara-se e largar o palavrão. Natural, xingar a mãe de uma pessoa não vale nada, porque todo mundo vê logo que a gente não tem a intenção de maltratar ninguém. Um ditério sem importância. O amarelo devia saber disso. Não sabia. Saíra-se com 4 pedras na mão, apitara, e Fabiano comera da banda podre. Desafasta. Deu um passo para a catingueira. Se ele gritasse agora desafasta, o que faria o polícia? Não se afastaria. Ficaria colado ao pé de pau. Uma lazeira. A gente podia xingar a mãe dele. Mas então, Fabiano estirava o beiço e rosnava. Aquela coisa arriada e achacada metia as pessoas na cadeia, dava-lhe surra. Não entendia. Se fosse uma criatura de saúde e muque, estava certo. Enfim, apanhar do governo não é desfeita. E Fabiano até sentiria orgulho ao recordar-se da aventura. Desculpem, mas aquilo soltou uns grunhidos. Por que motivo o governo aproveitava a gente assim? Só se ele tinha receio de empregar tipos direitos. Aquela cambada só servia para morder as pessoas inofensivas. Ele, Fabiano, seria tão ruim se andasse fardado? Iria pisar os pés dos trabalhadores e dar pancadas neles? Não iria. Aproximou-se lento, fez uma volta, achou-se em frente do polícia, que embasbacou, apoiado ao tronco, a pistola e o punhal inúteis. Esperou que ele se mexesse. Era uma lazeira, certamente, mas vestia farda e não ia ficar assim. Os olhos arregalados, os beiços brancos, os dentes chocalhando como bilros. Ia bater pé, gritar, levantar a espinha, plantar-lhe o salto da reiúna em cima da alpercata. Desejava que ele fizesse isso. A ideia de ter sido insultado, preso, moído por uma criatura mofina era insuportável. Mirava-se naquela covardia. Via-se mais lastimoso e miserável que o outro. Baixou a cabeça, coçou os pelos ruivos do queixo. Se o soldado não puxasse o facão, não gritasse,
Ele, Fabiano, seria um vivente muito desgraçado. Devia sujeitar-se àquela tremura, àquela amarelidão? Era um bicho resistente, calejado. Tinha nervo, queria brigar, metera-se em espalhafatos e saíra de crista levantada. Recordou-se de lutas antigas, em danças com fêmea e cachaça. Uma vez, de lambedeira em punho, espalhara a negrada. Aí sim a Vitória começara a gostar dele. Sempre fora reimoso, iria esfriando com a idade. Quantos anos teria? Ignorava, mas certamente envelhecia e fraquejava. Se possuísse espelhos, veria rugas e cabelos brancos. Arruinado, um caco. Não sentira a transformação, mas estava se acabando. O suor umedeceu-lhe as mãos duras. Então, suando com medo de uma peste que se escondia tremendo? Não era uma infelicidade grande, a maior das infelicidades? Provavelmente não se esquentaria nunca mais. Passaria o resto da vida sem mole e ronceiro. Como a gente muda. Estava mudado. Outro indivíduo muito diferente do Fabiano que levantava a poeira nas salas de dança. Um Fabiano bom para aguentar facão no lombo e dormir na cadeia. Virou a cara e enxergou o facão de rasto. Aquilo nem era facão, não servia para nada. Ora, não servia. Quem disse que não servia? Era um facão verdadeiro, sim senhor. Movera-se como um raio cortando palmas de quipá. E estivera a pique de rachar o quengo de um sem-vergonha. Agora dormia na bainha rota. Era um troço inútil, mas tinha sido uma arma. Se aquela coisa tivesse durado mais um segundo, o polícia estava morto. Imaginou-se assim, caído, as pernas abertas, os bugalhos apavorados, um fio de sangue empastando-lhe os cabelos, formando um riacho entre os seixos da vereda. Muito bem, ia arrastá-lo para dentro da caatinga, entregá-lo aos urubus, e não sentiria remorso. Dormiria com a mulher, sossegado, na cama de varas. Depois gritaria aos meninos que precisavam criação. Era um homem, evidentemente. Aprumou-se. Fixou os olhos nos olhos do polícia, que se desviaram. Um homem. Besteira pensar que ia ficar murcho o resto da vida. Estava acabado? Não estava. Mas para que suprimir aquele doente que bambeava e só queria ir para baixo? Inutilizar-se por causa de uma fraqueza fardada que vadiava na feira e insultava os pobres. Não se inutilizava, não valia a pena inutilizar-se. Guardava sua força. Vacilou e coçou a testa. Havia muitos bichinhos assim ruins. Havia um horror de bichinhos assim fracos e ruins. Afastou-se inquieto. Vendo-o acanalhado e ordeiro, o soldado ganhou coragem, avançou, pisou firme, perguntou o caminho. E Fabiano tirou o chapéu de couro. Governo a governo. Tirou o chapéu de couro, curvou-se e ensinou o caminho ao soldado amarelo. Capítulo 12. O mundo coberto de penas. O mulungu do bebedouro cobria-se de arribações. Mau sinal. Provavelmente o sertão ia pegar fogo. Vinham em bandos, arranchavam-se nas árvores da beira do rio. Descansavam, bebiam e, como em redor não havia comida, seguiam viagem para o sul. O casal agoniado sonhava desgraças. O sol chupava os poços e aquelas excomungadas levavam o resto da água. Queriam matar o gado. Sim, a Vitória falou assim, mas Fabiano resmungou. Franziu a testa, achando a frase extravagante. Aves matarem bois e cabras, que lembrança! Olhou a mulher desconfiado. Julgou que ela estivesse tresvariando. Foi sentar-se no banco de copiar. Examinou o céu limpo, cheio de claridades de mau agouro, que a sombra das arribações cortava. Um bicho de penas matara o gado. Provavelmente sim, a Vitória não estava regulando. Fabiano estirou o beiço e enrugou mais a testa suada. Impossível compreender a intenção da mulher. Não atinava. Um bicho tão pequeno. Achou a coisa obscura e desistiu de aprofundá-la. Entrou em casa, trouxe o aió, preparou um cigarro,
bateu com o fuzil na pedra, chupou uma tragada longa, espiou os 4 cantos, ficou alguns minutos voltado para o norte, coçando o queixo. Xiii, que fim de mundo! Não permaneceria ali muito tempo. Num silêncio comprido, só se ouvia um rumor de asas. Como era que Sinhá Vitória tinha dito? A frase dela tornou ao espírito de Fabiano e logo a significação apareceu. As arribações bebiam a água. Bem, o gado curtia a sede e morria. Muito bem, as arribações matavam o gado. Estava certo. Matutando, a gente via que era assim, mas Sinhá Vitória largava tiradas embaraçosas. Agora Fabiano percebia o que ela queria dizer. Esqueceu a infelicidade próxima. Riu-se encantado com a esperteza de Sinhá Vitória. Uma pessoa como aquela valia ouro. Tinha ideias, sim senhor. Tinha muita coisa no miolo. Nas situações difíceis encontrava saída. Então, descobrir que as arribações matavam o gado. E matavam. Aquela hora, o mulungo do bebedouro, sem folhas e sem flores, uma rancharia pelada, enfeitava-se de penas. Desejou ver aquilo de perto. Levantou-se, botou o aió a tiracolo, foi buscar o chapéu de couro e a espingarda de pederneira. Desceu o copiar, atravessou o pátio, avizinhou-se da ladeira, pensando na cachorra-baleia. Coitadinha! Tinham-lhe aparecido aquelas coisas horríveis na boca, o pelo caíra e ele precisara matá-la. Teria procedido bem? Nunca havia refletido nisso. A cachorra estava doente. Podia consentir que ela mordesse os meninos? Podia consentir? Loucura expor as crianças à hidrofobia. Pobre da baleia. Sacudiu a cabeça para afastá-la do espírito. Era o diabo daquela espingarda que lhe trazia a imagem da cadelinha. A espingarda, sem dúvida. Virou o rosto defronte das pedras do fim do pátio, onde Baleia aparecera fria e inteiriçada, com os olhos comidos pelos urubus. Alargou o passo, desceu a ladeira, pisou a terra de aluvião, aproximou-se do bebedouro. Havia um bater doido de asas por cima da poça d'água preta. A garrancheira do mulungo estava completamente invisível. Pestes. Quando elas desciam do sertão, acabava-se tudo. O gado ia afinar-se. Até os espinhos secariam. Suspirou. O que havia de fazer? Fugir de novo, aboletar-se noutro lugar, recomeçar a vida. Levantou a espingarda, puxou o gatilho sem pontaria. 5 ou 6 aves caíram no chão. O resto se espantou. Os galhos queimados surgiram nus. Mas pouco a pouco foram se cobrindo. Aquilo não tinha fim. Fabiano sentou-se desanimado na ribanceira do bebedouro. Carregou lentamente a espingarda com chumbo miúdo e não socou a bucha, para a carga espalhar-se e alcançar muitos inimigos. Novo tiro, novas quedas. Mas isto não deu nenhum prazer a Fabiano. Tinha ali comida para 2 ou 3 dias. Se possuísse munição, teria comida para semanas e meses. Examinou o polvarinho e o chumbeiro. Pensou na viagem, estremeceu. Tentou iludir-se, imaginou que ela não se realizaria se ele não a provocasse com ideias ruins. Reacendeu o cigarro. Procurou distrair-se falando baixo. Sinhá Terta era pessoa de muito saber naquelas beiradas. Como andariam as contas com o patrão? Estava ali o que ele não conseguiria nunca decifrar. Aquele negócio de juros engolia tudo. E, afinal, o branco ainda achava que fazia favor. Soldado amarelo. Fabiano, encaiporado, fechou as mãos e deu murros na coxa. Diabo! Esforçava-se por esquecer uma infelicidade, e vinham outras infelicidades. Não queria lembrar-se do patrão nem do soldado amarelo, mas lembrava-se, com desespero, enroscando-se como uma cascavel assanhada. Era um infeliz. Era a criatura mais infeliz do mundo. Devia ter ferido naquela tarde o soldado amarelo. Devia tê-lo cortado a facão. Cabra ordinário, mofino, encolhera-se e ensinara o caminho.
Esfregou a testa suada e enrugada. Para que recordar vergonha? Pobre dele! Estava então decidido que viveria sempre assim? Cabra safado? Mole? Se não fosse tão fraco, teria entrado no cangaço e feito misérias. Depois levaria um tiro de emboscada ou envelheceria na cadeia, cumprindo sentença. Mas isso era melhor do que acabar-se numa beira de caminho, assando no calor, a mulher e os filhos acabando-se também. Devia ter furado o pescoço do Amarelo com faca de ponta, devagar. Talvez estivesse preso e respeitado. Um homem respeitado. Um homem. Assim como estava, ninguém podia respeitá-lo. Não era homem, não era nada. Aguentava zinco no lombo e não se vingava. Fabiano, meu filho, tem coragem. Tem vergonha, Fabiano. Mata o soldado amarelo. Os soldados amarelos são os desgraçados que precisam morrer. Mata o soldado amarelo e os que mandam nele. Como gesticulava com furor, gastando muita energia, pôs-se a refolegar e sentiu sede. Pela cara vermelha e queimada, o suor corria. Tornava mais escura a barba ruiva. Desceu da ribanceira. Agachou-se à beira da água salobra. Pôs-se a beber ruidosamente nas palmas das mãos. Uma nuvem de arribações voou assustada. Fabiano levantou-se. Um brilho de indignação nos olhos. Miseráveis! A cólera dele se voltava de novo contra as aves. Tornou a sentar-se na ribanceira. Atirou muitas vezes nos ramos do mulungo. O chão ficou todo coberto de cadáveres. Iam ser salgados, estendidos em cordas. Tencionou aproveitá-los como alimento na viagem próxima. Devia gastar o resto do dinheiro em chumbo e pólvora. Passar um dia no bebedouro, depois largar-se pelo mundo. Seria necessário mudar-se? Apesar de saber perfeitamente que era necessário, agarrou-se a esperanças frágeis. Talvez a seca não viesse, talvez chovesse. Aqueles malditos bichos é que lhe faziam medo. Procurou esquecê-los. Mas como poderia esquecê-los se estavam ali, voando-lhe em torno da cabeça, agitando-se na lama, empoleirados nos galhos, espalhados no chão, mortos? Se não fossem eles, a seca não existiria. Pelo menos não existiria naquele momento. Viria depois, seria mais curta. Assim, começava logo, e Fabiano sentia-a de longe. Sentia-a como se ela já tivesse chegado. Experimentava adiantadamente a fome, a sede, as fadigas imensas das retiradas. Alguns dias antes estava sossegado, preparando látigos, consertando cercas. De repente, um risco no céu, outros riscos, milhares de riscos juntos, nuvens, o medonho rumor de asas a anunciar a destruição. Ele já andava meio desconfiado, vendo as fontes minguarem, e olhava com desgosto a brancura das manhãs longas e a vermelhidão sinistra das tardes. Agora confirmavam-se as suspeitas. Miseráveis! As bichas excomungadas eram a causa da seca. Se pudesse matá-las, a seca se extinguiria. Mexeu-se com violência. Carregou a espingarda furiosamente. A mão grossa, cabeluda, cheia de manchas e descascada, tremia sacudindo a vareta. Pestes! Impossível dar cabo daquela praga. Estirou os olhos pela campina, achou-se isolado, sozinho num mundo coberto de penas de aves que iam comê-lo. Pensou na mulher e suspirou. Coitada de Sinhá Vitória, novamente nos descampados, transportando o baú de folha. Uma pessoa de tanto juízo marchar na terra queimada, esfolar os pés nos seixos, era duro. As arribações matavam o gado. Como tinha Sinhá Vitória descoberto aquilo? Difícil. Ele, Fabiano, espremendo os miolos, não diria semelhante frase. Sinhá Vitória fazia contas direito, sentava-se na cozinha, consultava montes de sementes de várias espécies, correspondentes a 1.000 réis, tostões e vinténs, e acertava. As contas do patrão eram diferentes,
arranjadas à tinta e contra o vaqueiro. Mas Fabiano sabia que elas estavam erradas e o patrão queria enganá-lo. Enganava. Que remédio! Fabiano, um desgraçado, um cabra, dormia na cadeia e aguentava zinco no lombo. Podia reagir? Não podia. Um cabra. Mas as contas de Sinhá Vitória deviam ser exatas. Pobre Sinhá Vitória. Não conseguiria nunca estender os ossos numa cama. O único desejo que tinha. Os outros não se deitavam em camas. Receando magoá-la, Fabiano concordava com ela, embora aquilo fosse um sonho. Não poderiam dormir como gente. E agora iam ser comidos pelas arribações. Desceu da ribanceira, apanhou lentamente os cadáveres, meteu-os no aió que ficou cheio, empanzinado. Retirou-se devagar. Ele, Sinhá Vitória e os 2 meninos comeriam as arribações. Se a cachorra-baleia estivesse viva, iria regalar-se. Por que seria que o coração dele se apertava? Coitadinha da cadela. Matara-a forçado por causa da moléstia. Depois voltara aos látigos, às cercas, às contas embaraçadas do patrão. Subiu a ladeira, avizinhou-se dos juazeiros. Junto à raiz de um deles, a pobrezinha gostava de despojar-se, cobrir-se de garranchos e folhas secas. Fabiano suspirou. Sentiu um peso enorme por dentro. Se tivesse cometido um erro. Olhou a planície torrada, o morro onde os preás saltavam. Confessou às catingueiras e aos alastrados que o animal tivera hidrofobia. Ameaçara as crianças. Matara-o por isso. Aqui as ideias de Fabiano atrapalharam-se. A cachorra misturou-se com as arribações, que não se distinguiam da seca. Ele, a mulher e os 2 meninos seriam comidos. Sim, a Vitória tinha razão. Era atilada e percebia as coisas de longe. Fabiano arregalava os olhos e desejava continuar a admirá-la. Mas o coração grosso, como um cururu, enchia-se com a lembrança da cadela. Coitadinha! Magra, dura, inteiriçada, os olhos arrancados pelos urubus. Diante dos juazeiros, Fabiano apressou-se. Sabia lá se a alma de baleia andava por ali fazendo visagem? Chegou-se a casa com medo. Ia escurecendo, e àquela hora ele sentia sempre uns vagos terrores. Ultimamente vivia esmorecido, mofino, porque as desgraças eram muitas. Precisava consultar Sinhá Vitória, combinar a viagem, livrar-se das arribações, explicar-se, convencer-se de que não praticara injustiça matando a cachorra. Necessário abandonar aqueles lugares amaldiçoados. Sinhá Vitória pensaria como ele. Vocabulário referente aos capítulos 11 e 12. Russa, parda. Desprecatado, desprevenido. Quipá, tipo de planta. Quengo, cabeça. Dunga, corajoso. Mofino, infeliz. Caititu, animal semelhante ao porco do mato. Zinco, facão. Ditério, falatório. Lazeira, miséria. Lambedeira, faca comprida e estreita. Reimoso, sem atrativo. Bugalhos, olhos. Mulungo, tipo de árvore. Arribações, deslocamento de animais. Arranchavam-se, reuniam-se. Garrancharia, conjunto de garranchos, arbustos pequenos ou galhos. Aboletar-se, acomodar-se.
encaiporado, sem sorte. Resfolegar, respirar com dificuldade. Empazinado, empanturrado. Alastrados, espalhados. Atilada, esperta. Visagem, aparição, fantasma.